Yeah, man. You there, Yosh? Yes, sir. Here. Alrighty. Welcome back. Bem-vindos de volta. Please don't forget to use either the QR code or the link on your screen. Por favor, não se esqueçam de usar o QR Code ou o link na tela. We'll leave it up for a few minutes Vamos deixar ali por alguns minutos. for those whose hearts are inclined to support the kingdom that has come. Para aqueles cujo coração está inclinado a apoiar o reino que já veio. We're going to bring forth part 44 of the series, Nós vamos trazer adiante a parte 44 da série. and then we're going to have everyone sister join me Aí depois a irmã de todos vai se juntar a nós in blowing the Chatzotrot. em soar as trombetas de prata. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. So I've entitled this message Preaching for a Few Hours on this 10th month. Eu intitulei essa mensagem que eu vou pregar por algumas horas nesse 10º mês. I've kind of reworded the title a little bit. Eu troquei as palavras um pouco do título. Number one, what is the true meaning of all the parables? Número 1, qual é o verdadeiro significado de todas as parábolas? Or I can use as a title Ou eu posso usar como título and give away in my hand a little bit. e entregar um pouquinho a minha mão. How's my sign, Yoshi? Perfect. Perfect, yeah. The evil doctrine of delay A doutrina maligna do atraso, seen in the parables. vistas nas parábolas. Which title do you prefer? Qual título vocês preferem? I vote for number one, and then I vote for number two. I'm going to vote twice. Eu vou votar duas vezes. Eu voto 1 e 2. The true meaning of all the parables, O verdadeiro significado de todas as parábolas, that's option A, essa é a opção A. or option B, Ou a opção B, the evil doctrine of delay, a doutrina maligna do atraso, seen in all the parables. vista em todas as parábolas. This is part 44. Essa é a parte 44. Am I correct, Yosh, or is it 45? Yes. 44. Yeah. We're getting so many, we need to keep tabs. A gente tá fazendo tantas, tem que fazer um cartãozinho para marcar tudo. That's why Pastor Yoshi has his ordination, so he has the ability to keep tabs. É por isso que o pastor hoje recebeu a ordenação, para ter a habilidade de marcar as coisas. Né? See, before he got the paper, he didn't know how to count. Antes dele ter o papel, ele não sabia contar. But now that he's officially a pastor, Mas agora que ele é um pastor oficial, and I'm talking to his wife so she'll understand what happened. estou falando com a esposa dele para que ela entenda o que aconteceu. As soon as he got the paper, he learned how to count. Logo que ele conseguiu o papel, ele aprendeu a contar. Which, by the way, should also help your bank account. O que, aliás, deveria ajudar a conta bancária de vocês. But if I take away the paper, then it's going to be harder to count. Mas se eu tirar o papel, vai ser mais difícil de contar. Anyway, I'm sure everybody appreciates my sense of humor. Eu tenho certeza que todo mundo gosta do meu senso de humor. So this is part 44, right? Correct? Okay, thank goodness for the ordination paper. Graças a Yahweh pelo papelzinho da ordenação. Koresh learned how to count at the same time as well. E o Koresh aprendeu a contar no mesmo tempo também. Oh, by the way, Koresh is also an elder of the Kehillah. O Koresh também é um ancião da Kehillah. So he's the evangelist officially. Ele é o evangelista oficialmente. But until another elder is raised up, Mas até que outro ancião seja levantado, he has agreed to serve with Yoshi as an elder of the Kehillah. ele concordou em servir com o Yoshi como ancião da Kehillah. Just so you understand officially. Para que vocês entendam a liderança. Sir, do we have prayer meeting tonight? Yes, we do have a prayer meeting tonight. Ok. Nós temos reunião de oração hoje à noite. Absolutely. We do have prayer tonight. Nós temos oração hoje de noite. If you'd like to join us at 7 o'clock, and it's our normal Zoom room. Se vocês quiserem se juntar a nós, é a nossa sala normal do Zoom às 9 da noite. So I'll leave the tithe information on the bottom just for a few minutes so you guys can pay your Chodesh Terumah. Don't forget, we'll look for it and we'll know who's obeying and who's not obeying. So it's kind of hard to hide. A gente vai deixar a informação aqui do dízimo ou da oferta aqui embaixo para que a gente saiba, porque vocês façam a sua obrigação e a gente vai saber quem que obedeceu e quem não. É difícil se esconder. Yahusha often chose Yahusha frequentemente mostra to teach in
mashalim. Para ensinar em mashalim. A mashal or a parable Um mashal ou uma parábola is a story with a deep spiritual meaning, é uma história com significado espiritual profundo, which applies to everyday living, que se aplica à vida de todos os dias, but also hides within it deep spiritual truths. mas também esconde nele verdades espirituais profundas. To the humble and to the follower, Ao humilde e ao seguidor, the mashalim open the way to understand the deep mysteries of the kingdom of Yahuwah. os mashalim abrem o entendimento para entender os mistérios profundos de Yahweh. The mashalim are riddles Os mashalim são charadas that can penetrate a soft heart que conseguem penetrar um coração suave, or bypass a hardened heart. ou ele consegue atravessar um coração duro. That's the DNA of the parable. The DNA of the parable is to circumcise a soft heart, Esse é o DNA da parábola, é para circuncidar um coração macio, but to pass over in a bad way mas passar por cima de uma maneira ruim, a hardened heart. por cima de um coração endurecido. Yahushua himself said in Matityahu 13:13, O próprio Yahusha disse em Matityahu 13:13, I am commanded by the Father, eu sou ordenado pelo Pai Pai, to speak to them in mashalim, a falar com eles através de mashalim, because they say they see, but they do not see. porque eles dizem que veem, mas não veem. They say they hear, but they do not hear. Eles dizem que ouvem, mas não ouvem. Nor do they understand. Tampouco entendem. He explained the mashalim to his disciples. Ele explicou os mashalim para os seus discípulos. In Matityahu 13 and verse 16. Em Matityahu 13:16. He said, Blessed are your eyes, Ele disse, abençoados são os seus olhos, for they see, and your ears, for they hear. pois eles veem, e os seus ouvidos, pois eles ouvem. So if we are the body of Yahushua, we can see and hear things that the world cannot see and hear, and that sadly the majority of the body choose not to see and hear. Então, se nós somos os filhos de Yahusha, nós conseguimos enxergar e ouvir coisas que a maioria do corpo escolhem, ou eles escolhem não ouvir ou ver. Therefore, our eyes and our ears will not be blessed, Portanto, os nossos olhos e ouvidos não serão abençoados. and we will not understand the mashalim, E nós não entenderemos os mashalim, unless our hearts are open and circumcised, a menos que os nossos corações estejam abertos e circuncidados, ready for him alone to explain to us the meaning. pronto para que ele e só ele explique para nós o significado. And he always explained the meaning to his Talmidim. E ele sempre explicou os significados para os seus talmidim. And as I've come to study this and to consider these things, I've seen that every parable is about the same thing. E quando eu estudei isso aqui, considerei essas coisas, eu vi que todas as parábolas falam da mesma coisa. You see, we think these parables, oh, this one is about the virgins, this one is about the oil. No, 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 no. A gente pensa que não, essa aqui fala do azeite, aquela lá fala das virgens. Não, não, não. All the parables have the same theme. So obviously, it must have been important. Todas as parábolas têm o mesmo tema, então obviamente esse tema deve ter sido importante. Kingdom living, but more than that. A vida do reino, mas mais do que isso. One thing is unmistakably clear. Agora, uma coisa está claríssima. His parables were about the master departing the Olam Hazeh As parábolas dele tinham a ver com o mestre partindo do Olam Hazeh and returning to the Olam Hazeh in the atmosphere e retornando ao Olam Hazeh na atmosfera, in his generation. na sua geração. Listen carefully. Ouçam com atenção. The servants that he addressed Os servos que ele aborda were the leaders, eram os líderes, the priests, os sacerdotes and Am Yasrael, e o Am Yasrahal, to whom he spoke. com quem ele falou. His words were not meant As palavras dele não tinham significado for a distant millennium.
E não foram feitas para um milênio distante. No. His words carried the urgent immediacy and warning. Não, as palavras dele carregavam o imediatismo e o aviso. That judgment was at hand. Que o julgamento estava às mãos. And that the kingdom was in the process of being transferred. E que o reino estava no processo de ser transferido from Old Covenant Israel to a new, born-again, Spirit-filled Israel that would render him the fruits in due season. Do Israel da antiga aliança para um Israel espiritual que daria o fruto no tempo certo. All the principles, all the mashalim, todos os mashalim, were to portray that the kingdom of Yahuwah and the access to the 12 gates of the New Jerusalem tinham que retratar que o reino de Yahweh e o acesso através dos 12 portões para Nova Jerusalém would be taken from them at his first parousia, seriam tomados deles na primeira parúcia, and during the 40 years of the Episunago, e durante os 40 anos da Episunago, the gathering of the Exodus during the millennium from 30 to 40 to 70 AD. That was the so-called millennium. Da reunião do Êxodo, através do suposto milênio, que era de 30 a 70 AD. And he would gather his avadim from the four corners of the earth. E ele reuniria os seus avadim dos quatro cantos da terra. The kingdom would be transferred to a foolish nation. O reino seria transferido para uma nação tola. Who, according to Deuteronomy 32, was not a nation. Que, de acordo com Deuteronômio 32, não era uma nação. Who, according to 1 Peter 2:8 and 9, was a peculiar, weird people because they were not a people. Que, de acordo com 1 de Pedro 2, 8 e 9, era um povo peculiar, porque eles não eram different um povo. Biology, different bloodlines, different parents, different tribes, different tongues, different nations. Uma biologia diferente, um tipo sanguíneo diferente, pais diferentes, diferente sangue, diferentes nações. They were not from the bloodline of Jacob only. Eles não eram somente da linhagem sanguínea de Jacó. Some would be, but there would be other bloodlines through Ishmael. Alguns seriam, mas haveriam outras linhagens através de Ismael. There would be other bloodlines through the concubines of Abraham. Haveriam outras linhagens sanguíneas através das concubinas de Abraham. Because he promised Abraham heaven and earth. Porque ele prometeu para Abraham os céus e a terra. He promised that after the Mosaic age came to an end, he promised that Abraham's rule and reign would commence. Ele prometeu que quando o antigo céu e a antiga terra passassem, o reinado de Abraham começaria. Now I got your attention, didn't I? Agora eu consegui a atenção de vocês, não? What do you think all those more than the stars? O que vocês acham que aquele mais do que as estrelas? What do you think all those more than the sand of the sea? O que vocês acham que todos aqueles mais do que a areia da praia? What do you think that was? O que vocês acham que era tudo isso? Heaven and earth. Os céus e a terra. He promised Abraham the final, never-ending, messianic age of the final heaven, the stars, and earth, the sand of the sea. Ele prometeu para Abraham a promessa final, os céus e a terra, a era messiânica perpétua, os céus, as estrelas e a terra, a areia do mar. So the Mosaic Levitical age, which was corrupted by the Jewish leadership, came to an end, but it didn't go into a vacuum. Rather, the Abrahamic covenant, which would make him the Abba of all nations, not just one bloodline, the righteous bloodline of Genesis 10, but all bloodlines. Então essa era levítica mosaica, ela terminaria não só para trocar o sacerdócio, mas ele faria com que todas as nações fossem descendentes dessa promessa. Não só a linhagem de Gênesis 10, mas todas as nações receberiam acesso a essa promessa. That's why those who were kept in Abraham's bosom and were released in 70 AD. É por isso que aqueles que estavam mantidos no seio de Abraham e foram soltos em 70 AD. Pardon me, 30 AD. Desculpa, 30 AD. When he rose. Quando ele ressuscitou. And then the Exodus continued for 40 years. E aí o êxodo continuou por 40 anos. But that's why it was called Abraham's bosom, because it's Abraham's kingdom. Mas é por isso que era o seio de Abraham, porque era o reino de Abraham. Oh, I never thought of that. Eu nunca pensei nisso. So yeah, now that the Mosaic age ended and there's a new heaven and earth, the question is, which one? The one promised
unconditionally to Abraham, and he says, I will put you in a tardema, I will knock you out and put you in a coma. Então, agora nós temos os céus e a terra finais, ou seja, qual foi prometido para Abraham? Yahweh basicamente falou, eu vou te colocar num tardemá, num coma, vou te apagar aqui rapidão. And I will unilaterally, by my cloud and by my fire, I will make a cloud, a covenant on a cloud, and the smoke and the flask will walk through the Bein Ha'arbaim, will walk through the pieces of Genesis 15 while you're asleep. E eu vou fazer unilateralmente uma aliança de nuvem, a fumaça através do fogo, vai passar por dentro dos pedaços, Ben Ha'arbaim, e vou fazer essa aliança contigo. Você não vai ter nem escolha. So we are now in the everlasting age of the Messiah, the Messianic age, or the promise of the Abrahamic covenant, which was never fulfilled until the age of the Mosaic law got out of the way. As long as the Levites and the corrupt Hasmoneans and the political crooks who ran Israel in the first century, until they were taken out of the way, the promises to Abraham were held back. Então, essa promessa foi dada para Abraham, mas ela só podia ser concluída quando a lei mosaica saísse da frente. Enquanto tivesse os levitas, os rasmoneus torcidos e todos os políticos religiosos ordenando Jerusalém, tomando conta do povo dele, todas as promessas dadas a Abraham não podiam ser cumpridas. So the futurists say that Messiah is going to return at the end of the world. Então os futuristas falam que o Mashiach vai retornar no fim do mundo. They say Messiah has come. Eles falam, o Messias já veio to die on the tree. Para morrer na árvore. So we are in the Messianic age because the Messiah has come. Então nós estamos na era messiânica porque o Messias veio. We're in the age of salvation, or the Hebrew word Yahusha. Nós estamos na era da salvação, ou a palavra hebraica para isso, Yahusha. That's what the futurists will tell you. É isso que os futuristas vão lhes dizer. That we are in the age of salvation, grace. Que nós estamos na época da salvação, da graça. Another way to say that is we are in the Messianic age. Outra maneira de dizer isso é que nós estamos na era messiânica. But when Jesus comes back, the Messianic age will end. Mas quando Jesus voltar, a época messiânica vai terminar. Huh? O quê? Huh? Doesn't that contradict Luke chapter 1? Isso não contradiz Lucas 1? Doesn't that contradict Isaiah 9:6? Isso não contradiz Isaías 9:6? And 9:7? 9:7? Of his kingdom there shall be no end. O reino dele não terá fim. Upon the throne of David to rule and to reign forever. Sobre o reino de Davi para governar e reinar para sempre. Once the Messianic age begins, it never ends. E uma vez que a era messiânica começa, ela nunca termina. Now they tell you that the age of grace and salvation, or the age of Messiah, began when he rose from the dead. Agora eles dizem que a época messiânica, a época da salvação e da graça começou quando ele voltou dos mortos. No, because the 70 weeks were not completed. Não, porque as 70 semanas não estavam prontas. The 70 weeks were not completed until 4 years later, that in between millennium, or the Chiloi, between 30 and 70. As semanas 70, as 70 semanas não estavam completas, elas estavam naquele intermeio, Chilioi Etos, daquele segundo êxodo. So the new heaven and the new earth would not end until the Mosaic age ended. Então o novo céu e a nova terra só começariam quando a era mosaica terminasse. Notice I didn't say the Torah. Notice I didn't say the Shabbat. Notice I didn't say the Moadim. I said the old, worn out, faulty, sin-benighted approach. Preste atenção que eu não falei o fim da Torá, o fim do Shabat, o fim das Moadim. Não, aquela abordagem cansada, velha, do sistema antigo de adoração. So if you ask the average believer, where are we in time? They have no clue. Então, se vocês perguntarem para o crente médio, onde é que nós estamos no tempo? Eles não têm ideia. Absolutely no clue. I wouldn't listen to them for 5 minutes. Eles não têm absolutamente ideia nenhuma. Eu não ouviria nenhum deles por 5 minutos. We are in the age of Abraham. Nós estamos na era de Abraham. Because didn't Yahushua say, you will be the father of all nations? Que Yahushua não disse, tu serás o pai de todas as nações? Didn't Revelation 7:1 and 14:1 say that the kingdom is from every tribe, every nation, every color on earth? Yahweh não falou em Apocalipse 14:1 e 7:1 que o reino dele é de toda tribo, de toda cor, de toda língua na terra? So we are in the age of the redeemed sand of the sea.
Então nós estamos na era da areia do mar redimida and the redeemed stars of heaven. e as estrelas dos céus redimidas. Now, the futurists who deny his return in the first century, which makes him a liar, Agora, os futuristas que negam o retorno dele no primeiro século, o que faz dele um mentiroso? they say we're in the age of salvation by grace through faith. Eles falam que nós estamos na época da salvação pela graça através da fé. The word for salvation is Yeshua, A palavra para salvação é Yeshua. Yahusha, but the act Yeshua. Yahusha, mas o ato é Shua. Some would disagree with that, but the point is it's the age of salvation. Alguns discordam disso, mas o ponto é a época da salvação. The name is Yahusha, but the verb can take a different form. O nome é Yahusha, mas o verbo pode ter algumas formas diferentes. Well, if we're in the age of Yahusha, that age will never end. They say, "Oh no, he's going to come back when Jared Kushner makes a peace treaty with Saudi Arabia. Yeah, he's going to come to the Mount of Olives, and the Mount of Olives is going to split, and then the 70th week begins, and that's the end of the age." Well, how can Messiah have come, and the age in which he came come to an end? It's an oxymoron. It's a contradiction. Eles falam que a era messiânica ela vai terminar quando o Mashiach vir. Tá, mas ela não tinha começado quando ele veio a primeira vez? Eles falam, não, quando o Jared Kushner for para Jerusalém novamente, o Monte das Oliveiras vai cair um machado celestial, vai abrir ali no meio, e aí a era messiânica vai terminar. Mas peraí, quando a era messiânica começa, não era ela que não tinha fim? É um oxímoro. Isso não pode acontecer porque isso se contradiz. In the culture of Yahusha's day, Na cultura do dia de Yahusha, do tempo de Yahusha, when a master left his estate quando um mestre deixava o seu estado or a business ou um seu negócio in the hands of his servants, nas mãos dos servos dele, he entrusted them with his full authority ele confiava neles a sua completa autoridade for a short season, por uma curta estação, but always with the expectation mas sempre com a expectativa that the owner of the home or the land or the property de que o dono da terra, do lar ou da propriedade would return within their lifetime retornaria dentro do tempo de vida deles to demand an accounting para exigir uma prestação de contas during the time of his absence. durante o tempo da sua ausência. So, for instance, Yoshi, you have a landlord, right? Por exemplo, você tem uma mulher que é dona da casa. Yeah. So he's going to come back in 2,000 years Então ele vai voltar daqui a 2000 anos to see how you're doing, right? para ver como é que você tá, certo? To demand from you an accounting Para exigir de ti uma prestação de contas and to see if you're destroying her property. e para ver se você está destruindo a propriedade dela. Is she going to wait 2,000 years? Ela vai esperar 2000 anos? No, she's going to be there every month, Não, ela vai estar aí todo mês. maybe twice a year, 3 times a year, Talvez 2, 3 vezes por ano, making sure you're not destroying her property. se certificando que tu não está destruindo a propriedade dela. That's the normal custom of life. Esse é o costume normal da vida. Their expectation was that the master would return and demand an account in their life. A expectativa deles é que o mestre retornaria e demandaria uma prestação de contas da vida deles durante aquele período. If the master left his estate or business for centuries, Se o mestre deixasse o seu estado ou o seu negócio por séculos, the same servants would not be there to give an account or answer why they'd be dead. os mesmos servos não estariam lá para dar a resposta ou a prestação de contas. Por quê? Porque eles estariam mortos. So if the landlord left the business in the hands of others Então, se o locador deixasse o seu negócio na mão dos outros and delayed for centuries before he demanded an accounting, e atrasasse o retorno por séculos antes de exigir a prestação de contas, there would be no point because those servants would not be there to answer. não haveria motivo porque os servos dele não estariam lá para responder. The entire power of the parables of Yahusha, Todo o poder das parábolas de Yahusha don't miss this, depends on the servants who receive the trust, dependem dos servos que recebem a confiança, being alive and available estando vivos e disponíveis to give an account at the time their master returned. para receber uma prestação de contas no tempo do retorno dele. Say that again, Yoshi. O
o mestre depende que os seus servos estejam vivos para que ele receba a prestação de contas no retorno dele. None of the parables would have any logic. Nenhuma das parábolas teria qualquer lógica If the servants did not need to be alive se os servos dele não precisassem estar vivos in order to give an account para dar uma prestação de contas when the master returned. quando o mestre retornasse. If they're all dead in hundreds of years, then they're not accountable. Se todo mundo vai estar morto em centenas de anos, então ninguém vai prestar conta para ninguém. This is the guiding key to understand all of Yahusha's parables. Essa é a chave para entender todas as parábolas de Yahusha. Because if you don't have the key to understand it, you're going to read the parables and then you're going to run to your pastor, who's a futurist, and say, "Excuse me, I don't understand what Yahusha means." Porque se tu não tiver as chaves para entender essas parábolas, você vai levar elas até o teu pastor, que é futurista, e ele vai falar: "Pô, desculpa, mas eu não entendi o que Yahusha quis dizer." If you want to understand the parables, Se vocês quiserem entender as parábolas, the mashalim, you have to have the key. as mashalim, você tem que ter a chave. The key is the assumption of responsibility A chave é a presunção da responsabilidade, while the people are still alive. enquanto o povo ainda está vivo. The same ones who were given authority Os mesmos que receberam a autoridade by the master who went on a short journey or a long journey, but just temporarily. pelo mestre que foi numa jornada curta ou temporária, These are the same ones who must face his judgment esses são os mesmos que têm que encarar o julgamento dele when he returns. quando ele retornar. Therefore, the return of the master is necessary Portanto, o retorno do mestre é necessário within the single same generation. dentro da mesma geração. Because if he comes back in a different generation, then the people who are supposed to be responsible and unaccountable have escaped accountability. Porque se ele não voltar na mesma geração, o povo que tinha que dar a prestação de contas não vai estar disponível para fazer isso. This is profound. Isso é profundo. I hope somebody's paying attention. Eu espero que alguém esteja prestando Because atenção. if you ever wonder what the parables were, they all have one thing in common. Porque se todos vocês estivessem se perguntando o que acontece, sobre o que são as parábolas, todas elas têm a mesma coisa em comum. And what they have in common is the evil concept of delay and postponement. E o que elas têm em comum é esse conceito comum de atraso e adiamento. Delay and postponement of accountability. Atraso e adiamento de prestação de contas. In order for the parables to work, Para que as parábolas funcionem, the people that he is speaking to o povo com quem ele está falando must still be alive tem que estar vivos to be held accountable. para receberem a prestação de contas That's the doctrine of audience relevancy. e para serem tidos como responsáveis. Essa é a doutrina da relevância da plateia. So if your landlord, Pastor Yoshi, comes back in 600 years, Então, se a locadora da tua casa, Pastor Yoshi, venha daqui a 600 anos, you escape responsibility. tu escapou da responsabilidade. Collecting rent only works if you're alive. Porque pegar o aluguel só funciona enquanto você estiver vivo. And she's alive, and you're alive E ela tá viva, tu tá vivo, to hold you accountable. para te ter como responsável. Correct? Yep. If you're both dead, nobody can hold anybody accountable. Se vocês dois estiverem mortos, ninguém consegue ter ninguém como responsável. So those parables only work if the parties are alive. Então essas parábolas só funcionam se ambas as partes estão vivas. Let's take a look at the main parables. Vamos olhar aqui as parábolas principais. The parable of the wicked vine dressers. A parábola dos cuidadores do vinhedo malignos. Let's go to Matityahu 21, Vamos para Matityahu 21. and we'll pick it up in verse 33. E nós vamos começar no versículo 33. Now, I can gloss over these very easily Agora eu posso passar por essas aqui de forma muito fácil, because some of you know the parables. porque alguns de vocês conhecem as parábolas. But I always have to keep in mind there are people who have only been saved or believers for a week or two. Mas eu tenho que ter em mente que sempre há pessoas que foram salvas há uma semana, 2 semanas. And it is for their sake
E é por causa deles, that I have to go to the scriptures and put it on the screen. e é por causa deles que eu tenho que ir para as escrituras e colocar na tela de qualquer forma. If I didn't have to put it on the screen, Se eu não tivesse que colocar na tela, I can go through them because most of you know these parables. eu poderia passar por elas rápido, porque a maioria de vocês conhece elas. If you've been saved for any length of time. Se vocês foram salvos por qualquer... What about the new believer who's gotten saved through our ministry? Se vocês já estão salvos a qualquer período de tempo. Mas e que tal os novos crentes que foram salvos pelo nosso ministério? Doesn't know the parable. E se eles não souberem as parábolas? So for their sake, it's something that I have to do. Por causa deles, isso é algo que eu tenho que fazer. Here another parable. Ouçam outra parábola. There was a certain farm owner who planted, I'm going to read the whole thing, who planted a vineyard and placed a hedge around it and dug a wine press, built a tower, leased it out to farmers, and went into a far country. You want to read this, Yosh, or you just want people to read it on their own? I think it's better for me to translate it. Okay, go ahead. Versículo 33. Ouçam outra parábola. Havia um certo dono de uma fazenda que plantou um vinhedo e colocou uma cerca ao redor dele, cavou uma prensa de vinho e construiu uma torre e... can you scroll up a little bit? It fled from construiu uma torre nela, a alugou para outros fazendeiros e foi para um país distante. When the time of the fruit drew near, he sent his avadim to the farmers to receive the fruits of it. Quando o tempo do fruto chegou, ele enviou seus avadim para os fazendeiros para que eles recebessem os frutos dela. The farmers took his avadim, beat one, killed another, and stoned another. Os fazendeiros pegaram seus avadim, espancaram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. Again, he sent other avadim more than the first, and they did to them likewise. De novo, ele enviou outros avadim mais do que antes, e eles fizeram com eles a mesma coisa. But last of all, he sent to them his son, saying, aha, they will reverence my son. Mas no fim, ele enviou o seu filho a eles, dizendo, olha, eu acho que eles vão reverenciar o meu filho. But when the farmers saw the son, they go, oh, great, this is the heir. Mas quando os fazendeiros viram o filho, eles falaram, ótimo, esse é o herdeiro. Come, let us kill him and let us seize on his inheritance. Venham, vamos matá-lo e pegar a herança dele. They caught him, the son, and cast him out of the vineyard and murdered the son. Então eles pegaram ele, o filho, jogaram ele para fora do vinhedo e assassinaram ele. When the master of the vineyard comes back, what will he do to those farmers? Notice, not the next generation, not 10 generations. When the master comes back, the master of the vineyard, what will he do to the same farmers who killed his son? So when is he coming back? In the same generation of the farmers who killed his son. Agora, quando o mestre, portanto, do vinhedo voltar, o que ele fará com aqueles fazendeiros? Ou seja, não com os filhos deles, não 10 gerações depois. O que o dono do vinhedo fará com aqueles fazendeiros naquela geração? Quando é que ele vai voltar? Na mesma geração dos caras que fizeram coisa errada com ele. Does everybody see that? Todo mundo vê isso? What will he do to the farmers who killed his son? O que ele fará com os fazendeiros que mataram o filho dele? 3 generations or 2,000 years later, those farmers that killed his son are not alive. 3 gerações ou 2.000 anos depois, esses fazendeiros já não estão mortos, já não estão vivos mais. They said to Yahusha, eles disseram para Yahusha, he will miserably destroy the wicked man and lease his vineyard to other farmers who will render him the fruit in their moadim. Eles disseram para Yahusha, ele miseravelmente destruirá esses homens malignos e alugará o seu vinhedo para outros fazendeiros que darão para ele o fruto no seu tempo apontado, nas suas moadim. Yahusha said to them, right on, have you never read Psalm 118, Baba? E Yahusha falou, exatamente, vocês nunca leram o Salmo 118, Baba? The stone that the builders rejected has become the chief cornerstone. Is Yahuwah's doing and is marvelous in our eyes. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra de esquina-chefe. Isso é algo que Yahuwah fez e é maravilhoso nos nossos olhos. Therefore, the malchut of Yahuwah will be taken from you, from these farmers, and given to a new people who will bring forth the fruit of the Spirit. Portanto, o malchut de Yahuwah será tomado desse povo e vai ser dado a outro povo que trará os frutos do Espírito. That parable only works if Yahusha returns in that generation. Essa parábola só funciona se Yahusha retornou naquela geração.
The landowner is Abba. O dono da terra é o Abba. The vineyard is Yasral. O vinhedo é Yasrahal. The vine dressers are the leaders Os cuidadores do vinhedo são os líderes of the old heaven and earth. do antigo céu e da antiga terra. The landowner sends the prophets, the servants. O dono da terra envia os profetas, os servos. But the leaders, the vine dressers, beat them up Mas os líderes, os cuidadores do vinhedo os espancaram and stone them. e os apedrejaram. Then he sends his own son saying, okay, they'll treat him with respect. Aí ele envia o filho dele e fala, não, eu acho que eles vão tratá-lo com respeito agora. But the vine dressers killed him also. Mas os cuidadores do vinhedo mataram ele também. So the parable teaches that the kingdom will be taken from Israel Então a parábola ensina que o reino será tirado de Israel and given in the new heavens and the new earth to a new nation, a foolish nation that would provoke biological Israel to rage-filled jealousy. e será dado a uma outra nação, que não era uma nação tola, que vai provocar a nação sensata ao ciúme, à inveja. This is a direct fulfillment of the Hazinu, Isso é um cumprimento direto da Razino, that Moses' song, his prophetic song aquela música profética de Moisés, in Deuteronomy 32. em Deuteronômio 32. It says this is a wicked generation. Isso é uma geração maligna. So therefore I will provoke you to a people, a foolish nation, who were originally not a biological people. Portanto, eu lhes provocarei por uma nação tola que originalmente não era um povo biológico. Now that term, the generation, Agora, esse termo, a geração, in Deuteronomy 32 is the terminal generation. em Deuteronômio 32, é uma geração terminal. In other words, when we say terminal, we're saying the final generation of that age. Em outras palavras, quando nós dissemos terminal, nós estamos querendo dizer a geração final daquela era. The ones who murdered Yahusha Aqueles que assassinaram Yahusha are the ones who would face the judgment of the landowner when he returned. são aqueles que enfrentariam o julgamento do dono da terra quando ele retornasse. You cannot stretch this parable across thousands of years. Não dá para esticar essa parábola por milhares de anos. The judgment is upon the same generation that killed the son. O julgamento é sobre a mesma geração que matou o filho. This parable alone Essa parábola sozinha proves that the master acting in judgment through the son prova que o mestre agindo em julgamento através do filho came upon the very same generation veio sobre a mesma geração that rejected Yahusha. que rejeitou Yahusha. Let's talk about the parable of the wedding feast. Vamos falar da parábola do casamento, da festa do casamento. I'm going to put it on the screen so you can read it, but I'm not going to read it to you Eu vou colocar na tela para que vocês leiam, mas eu não vou ler para vocês for the sake of time. por causa do tempo. So while I'm teaching it to you, you can read it. Então, enquanto eu estou ensinando para vocês, vocês podem lê-la. Okay, so try to listen to what I'm saying Ouçam o que eu estou dizendo and read at the same time. e leiam ao mesmo tempo. Verses 1 through 14. Dos versículos 1 ao 14. This is the parable of the wedding of Yahuwah's son. Essa é a parábola do casamento do filho de Yahweh. This is his son's wedding. Esse é o casamento do filho dele. Here Yahusha likened the kingdom Aqui Yahusha assemelha o reino to a king who arranged a marriage for his son. a um rei que arranjou um casamento para o filho dele. As we go through the parable, we'll see that he sent out his servants Enquanto nós atravessamos a parábola, nós vemos que ele enviou os seus servos to call those who were invited, para chamar aqueles que foram convidados, but they were not willing to attend. mas eles não estavam dispostos a frequentar. Some made light of it, Alguns tomaram isso como algo leve, others seized the servants outros pegaram os servos and treated them spitefully and killed them. e os trataram de forma negativa e os mataram. What was the king's response to the murder of his son? Qual foi a resposta do rei para o assassinato do seu filho? He was furious. Ele ficou furioso. He sent out his armies
Ele enviou seus exércitos and destroyed the same murderers and burned up their city. e destruiu os mesmos assassinos e queimou a cidade deles. This cannot be mistaken. Isso não dá para errar. This parable foretold the coming of Yahusha Essa parábola falava com antecedência sobre o retorno a vinda de Yahusha and the destruction of Jerusalem in 70 AD. e a destruição de Jerusalém em 70 AD. The same ones who rejected the invitation Os mesmos que rejeitaram o convite were destroyed when the king's armies came. foram rejeitados quando os exércitos do rei vieram. The burning of their city is an unmistakable reference O incêndio da cidade deles é uma referência que não dá para se enganar to the burning of Jerusalem by the Romans. ao incêndio de Jerusalém pelos romanos. But notice the wedding still occurred in that century. Mas notem que o casamento ainda The aconteceu naquele século. wedding is ready. O casamento está pronto. Revelation 19, Pastor, Apocalipse 19. Ah, pastor, when is the marriage supper of the Lamb? quando que é o casamento do Cordeiro? Because Messiah could not have come back. Porque o Mashiach não pode ter voltado. Because first has to come the marriage supper of the Lamb. Porque primeiro tem que vir o casamento do Cordeiro. Yahusha clearly teaches that the marriage supper of the Lamb took place in the first century when the city was burned and the murderers were caught. Yahusha claramente ensina que o casamento aconteceu no mesmo século que os assassinos foram queimados, que a cidade foi queimada e os assassinos foram pegos. Verse 8, the wedding was ready in the first century. Versículo 8, o casamento estava pronto no primeiro século. And then in the rest of the parable, he invites other guests, E aí no resto da parábola ele convida outros convidados. and you've got to come on with the wedding garment of salvation. E aí você tem que entrar com a roupa, a veste de salvação. And for others to try to sneak in any other way but through Yahusha and his righteousness E outros que tentam entrar de qualquer outra forma através da justiça de Yahusha, ends in rejection. eles terminam em rejeição. Clearly, the wedding supper of the Lamb took place in the first century. Nothing can be clearer. Claramente, o casamento do Cordeiro aconteceu no primeiro século e não há nada mais claro. This wedding cannot take place today. Esse casamento não pode acontecer hoje. The ones who were invited were alive in the first century. Aqueles que foram convidados estavam vivos no primeiro século. They were not destroyed 2,000 years later. Eles não foram destruídos 2000 anos depois. The ones who were destroyed were the very men Aqueles que foram destruídos foram os próprios homens to whom the invitation was sent in the first century. para quem o convite foi enviado no primeiro século. Again, this message. De novo, essa mensagem. What do all the parables really teach? O que todas as parábolas realmente ensinam? Or, if you prefer, Ou, se vocês preferirem, the evil doctrine of delay a doutrina maligna do atraso, seen in the parables. vista nas parábolas, Without exception. sem exceção. Let me say that for the people in the back. Deixa eu dizer isso para o povo lá atrás. The parables teach the evil of teaching and believing the delay of Yahusha's return, bar none. As parábolas ensinam nada a ver com o atraso do retorno de Yahusha. Or the evil of the doctrine of delay. Ou a maldade da doutrina do atraso. Let's go to Matthew 24 Vamos para Mateus 24, in the famous Olivet Discourse. do famoso discurso do Monte das Oliveiras. Let's go to Matthew 24. Vamos para Mateus 24, One of the most important chapters in all of Scripture. um dos capítulos mais importantes de toda a Escritura. This is where you start to understand when the return of Messiah is. E é aqui que se começa o entendimento de quando é o retorno do Mashiach. In verse 45 of Matityahu, we read, No versículo 45 de Matityahu 24, nós lemos. Matthew 24. Mateus 24. Yahusha said, "Who then is a faithful and wise servant,
Yahushua disse: quem então é um servo fiel e sábio, whom his master will make ruler over all his household, cujo mestre fará dele governante sobre toda a sua casa, to give them food in due season? para dar a eles comida no tempo certo? Blessed is the avad, the servant, Abençoado é o avado, o servo, whom his master, when he comes, cujo mestre, quando vir, shall find so doing. o encontrará fazendo. But if the servant says, Mas se o servo disser: sorry, truly I say, he will make the faithful servant desculpa, ele fará o servo fiel ruler over everything, governar sobre tudo, all his goods. todos os seus bens. But an evil disciple says in his heart, Mas um discípulo maligno diz no seu coração: my master delays his coming. meu servo, o meu mestre atrasa a sua Let vinda. that sink in while I have some adult beverages. Me deixa, pense um pouquinho sobre isso enquanto eu tomo uma bebidinha adulta. Watch me. I'm an adult and this is coffee. So Eu sou um adulto, isso aqui é café, então and I have respect for the beard. So now you're going to read while I engage in adult beverages. eu tenho respeito pela barba. Então vocês vão ler de novo enquanto eu engajo em bebidas adultas. Nothing like coffee with sweetener Nada como um café com adoçante. You should try honey. and honey. It's Sweetener. incredible. And oh yes, I've had it. So I'm a good servant, you know why? Because I don't believe in the doctrine of delay. I'm a good servant. So I get a coffee break. Então eu sou um bom servo. Por quê? Porque eu não acredito na doutrina do atraso. Eu sou um bom servo, por isso que eu tenho um intervalinho do café. What about an evil servant? E que tal um servo maligno? An evil servant says, I believe that Yahusha will return one day. Um servo maligno fala: não, eu acredito que Yahushua vai voltar, mas daqui a um tempo, um dia. And the master delays his coming. E o mestre atrasa a sua vinda. And then he begins to worship Mammon and get greedy. E aí ele começa a adorar Mamon e fica ganancioso. Because the love of Mammon is the root of all evil. Por causa que o amor do Mamon é a raiz de todos os males. Gets discouraged. He's waiting and nobody's coming back. E porque ele fica desencorajado, porque ele está esperando e ninguém retorna. So like three goats in a pen, they begin to poke at each other with their horns because they're bored or they're playing because they don't expect ever to get out of there. Então, como três cabras num estábulo pequenininho, eles ficam se cabeceando uma na outra porque eles não têm mais esperança, que ninguém nunca cumpre o que prometeu. Mammon, the love of Mammon sets in, and the evil servant begins to smite his fellow avadim and to eat and take drugs and get drunk. O amor de Mamon começa a entrar e eles começam a beber, usar drogas, porque acabou a esperança, não tem mais motivo. The lesson here in this parable is unmistakable. A lição aqui nessa parábola não tem como perder. The righteous servant rejects the doctrine of delay. O servo justo ele rejeita a doutrina do atraso. The evil servant accepts the doctrine of delay. O servo maligno aceita a doutrina do atraso. And he is judged precisely because he does not believe Ele é julgado precisamente porque ele não acredita in the nearness of the master's coming and his own words. na rapidez do retorno do mestre e as suas próprias palavras. Ironically, today the majority is screaming delay, delay, delay. Ironicamente, a maioria hoje clama atraso, atraso, atraso. Century after century after century, delay, delay, date setting, and guesswork. Século após século após século, estabelecimento de datas e adivinhação. That's the kind of behavior. Esse é o tipo de comportamento. Also, that's the kind of behavior Esse é o tipo de comportamento that aligns with what Yahusha calls Eved Avad Ra'ah. que se alinha com o que Yahushua chama de Avad Ra'ah. Which one are you? Qual deles é vocês? Are you one of those students who want to find a teacher that'll tickle your ears to affirm the error that you already have adopted?
Vocês são desses alunos que querem procurar um professor que vai coçar as orelhinhas de vocês para afirmar a doutrina que vocês já adotaram? Or do you want a prophetic voice to speak truth so that error can be eliminated and dissipated in your life? Ou vocês querem uma verdade sã que vai para que o erro seja eliminado das suas vidas? Can you believe in the first coming Vocês conseguem acreditar na primeira vinda and still be labeled by Yahusha himself e ainda assim ser nomeados pelo próprio Yahusha as a wicked servant? como um servo ímpio? Absolutely. Absolutamente. Absolutely. Claro, Because you've drank the Kool-Aid, porque vocês beberam desse refresco. the strychnine. Vocês beberam essa estricnina. And we all did it one time, E todos nós fizemos isso em algum momento. but we repented. Mas nós nos arrependemos. How come every parable talks about the second coming? Como que todas as parábolas falam da segunda vinda? If the second coming is not important, Se a segunda vinda não é importante, and if we're obsessing on this topic, e se nós estamos sendo obsessivos nesse or assunto, you're getting tired of this topic, ou nós estamos ficando cansados do assunto, well, then you're getting tired of Yahusha's teaching. bom, então você tá ficando cansado do ensino de I Yahusha. said you're getting tired of Yahusha's teaching, Você tá ficando cansado do ensino de Yahusha, então. and you should be ashamed. E vocês deveriam estar com vergonha. Because why did he have to mention his return in every parable? Why? Por que ele teve que mencionar o retorno dele em todas as parábolas? Because in Luke chapter 18, verse 1, he says, when the Son of Man returns, in a few years, not thousands of years, will he find faith in the earth? No, by the time he returned in 70 AD, most people didn't even believe he was returning. Even back in the first century, they were mocking and laughing. Porque em Lucas 18:1 ele falou, quando eu voltar eu vou encontrar fé na terra? E não, quando ele voltou ele não achou praticamente ninguém com fé pregando o seu retorno em 70 AD, quase todo mundo tinha se dissipado já. Now everybody thinks they know what the parable of the 10 virgins is all about. Agora todo mundo acha que sabe sobre o que se trata as parábolas das 10 virgens. Then we come to find out we didn't really know what it meant. Aí a gente chega a descobrir que ninguém aqui sabia realmente o que significava. And again, I do this as a service to you. E de novo, eu faço isso como serviço para vocês. Because I know these parables by heart. Porque eu conheço essas parábolas de cor. And so do some of you. E alguns de vocês também. But there could be new believers here. Mas podem haver novos crentes aqui. And I am responsible for feeding the babies as well as the adults. E eu sou responsável por alimentar os bebês assim como os adultos. So I have to go slow. Eu tenho que ir devagar. Matityahu 25. Matityahu 25. Now we go from the parable of the good and evil servant. Agora nós vamos da parábola do bom e fiel servo, do bom e mau servo. We finished the parable of the wedding. Nós terminamos a parábola do casamento. We finished the parable of the wicked vine dresser. Nós terminamos a parábola do cuidador de vinha maligno. We have 10 virgins. Nós temos 10 virgens. 5 wise with oil, 5 foolish without it. 5 sábias com azeite e 5 tolas sem. When the bridegroom came, Quando o noivo veio, the bridegroom tarried and they all slumbered. o noivo se atrasou e todas ficaram com sono. When the bridegroom came, those who were ready went in with him. Quando o noivo veio, todas elas entraram com ele. They were ready. Elas estavam prontas, as do azeite. Their lamps were trimmed. Suas lamparinas estavam cortadas. The unwise didn't have oil. As tolas não tinham azeite. Their lamps were not trimmed, and they wanted oil from the wise one. Suas lamparinas não estavam cortadas ou prontas e elas queriam azeite das sábias. While they went to buy oil, the bridegroom came quick. Bom, elas foram comprar azeite, mas o noivo veio rápido. And only those, E somente aquelas, only those who rejected the doctrine of delay que rejeitaram a doutrina do atraso were ready to go in with him to the marriages. estavam prontas para entrar com ele no casamento. The foolish later came As tolas depois vieram to the master para o mestre and said, Master, master, open the door, open the door, open the door. e disseram, mestre, mestre, abre a porta, abre a porta. He said, I don't know who you are. Ele falou, eu não sei quem vocês são. You are not ready. Vocês não estavam prontas? Watch, therefore. Vigiem, portanto. You don't know the day or the hour which the Ben Adam comes back. Vocês não conhecem o dia ou a hora na qual vem o Ben Adam.
but you do know the century. Mas vocês conhecem o século. You do know the generation. Vocês conhecem a geração. When Yahushua was on earth, no man knew the day or the hour. Quando Yahushua estava na Terra, nenhum homem conhece o dia ou a hora. But all Yahushua's followers knew the century. Mas todos os seguidores de Yahushua conheciam o All século. Yahushua's followers knew the generation. Todos os seguidores de Yahushua conheciam a geração. Again, this parable De novo, essa parábola. only makes sense. The parable of the 10 virgins Essa parábola das 10 virgens só faz sentido. only makes sense Ela só faz sentido if the 10 virgins, symbolic of the 10 tribes of Israel, se as 10 virgens simbólicas das 10 tribos de Israel were still alive in the first century ainda estivessem vivas no primeiro século, when the Messiah would judge Jerusalem. quando o Mashiach julgaria Israel. The foolish virgins were not condemned As virgens tolas não foram condenadas for living in another millennium, por viver em outro milênio, but for failing to prepare for Messiah's return in their own generation. mas por falhar em se preparar para o retorno do Mashiach na geração delas. Let that sink in. Deixa isso se aprofundar um pouquinho. They were not condemned for not being prepared. Elas não foram condenadas por não estarem preparadas. They were condemned for not being prepared in their lifetime. Elas foram condenadas por não estarem preparadas no tempo de vida delas. When the Romans, Luke 21:22, Quando os romanos, Lucas 21:22, would surround Jerusalem and all things that were written would be fulfilled. cercaram Jerusalém, todas as coisas que estavam escritas fossem cumpridas. This only makes sense Isso só faz sentido if the 10 virgins were alive in the first century. se as 10 virgens estivessem vivas no primeiro século. They were not evil 2,000 years later when the Messiah had not come back yet. They would not be evil because they would not have been caught off guard. Elas não seriam malignas 2000 anos depois, quando o Mashiach retornar, porque elas não estariam sendo pegas com a guarda baixa. Conveniently, we go to the next parable Convenientemente, nós vamos para a próxima parábola, in the very next verse. o próximo versículo. Matityahu 25:14 through 30. Matityahu 25, do 14 ao 30. We're definitely not going to read each verse, it's too long. Definitivamente, nós não vamos ler todos os versículos, que é longo But demais. as I'm teaching, I'm going to allow you to look at the scriptures. Mas enquanto eu ensino, eu vou permitir que vocês olhem as escrituras. This is called the parable of the 10 talents, Isso é chamada a parábola dos 10 talentos, or the 10 minas. ou a parábola das 10 minas, The parable of the 10 talents, which follows the parable of the 10 virgins. a parábola dos 10 talentos, que segue a parábola das 10 virgens, The parable of the talents. a parábola dos talentos. For the kingdom of heaven Pois o reino dos céus is like a man traveling into a far country, é como um homem viajando para um país longínquo, who entrusted his servants with talents or minas. que confiou aos seus discípulos talentos ou minas. He delivered to them all his goods. Ele entregou para eles todos os seus bens. Upon his return, Sob o retorno dele, called the same servants to an accounting. ele chamou os mesmos servos para uma prestação de contas. Some were faithful and multiplied what was given. Alguns foram fiéis e multiplicaram o que lhes foi dado, One did not multiply, but hid his single talent and was condemned. mas alguns não multiplicaram, mas esconderam os talentos e foram condenados. Verse 16, 5 made 5. Versículo 16, 5 fizeram mais 5. The one given 2 talents made 2. Aqueles que receberam 2 talentos fizeram 2 também. The one who received 1 talent hid it. Aquele que recebeu 1 talento o escondeu. After a long time, the master came back and settled accounts with them. See, it may be a long time, but it was with them, same century, with them. Depois de um certo tempo, era um certo tempo, mas ainda era com eles no mesmo século, o mestre voltou para resolver suas contas com eles. And they all gave an account. Todos eles prestaram conta. And they were all righteous servants. Todos eles eram servos justos. See, he settled, it says long time, but 40, 50 years is a long time in a human being's lifetime.
Agora, aqui diz um longo tempo, mas 40, 50 anos para um ser humano é um longo tempo. If you said, I'm going to pay you back, Shaliach, in 40 years, that's a long time. Se tu disser para mim, Sholiach, eu vou devolver o dinheiro que eu peguei daqui a 40 anos, para mim isso é um longo tempo. But those servants were alive. 2,000 years later, those same servants in this parable would not be alive. Mas 2000 anos depois, esses servos não estariam vivos nessa parábola aqui. They all heard, well done, Tov and faithful Avad. Todos eles ouviram, bem feito, servo Tov e fiel. Isn't this what we want to hear at our death? Não é isso que nós queremos ouvir na nossa morte? Well done, Tov and faithful Avad. Bem feito, Tov e fiel Avad. So he commended the 5-talent guy. Então ele ordenou o cara dos 5 talentos. He commended the 2-talent guy. Ele ordenou o cara dos 2 talentos. Well done, good and faithful. But the one with the 1 talent, he condemned. Muito bem, bom e fiel servo, mas aquele com 1 talento ele condenou. He condemned him as evil. Ele os condenou como malignos. You wicked servant, you wicked Avad, lazy Avad. Tu servo maligno, impuro, preguiçoso. You didn't do anything with my talent. Tu não fez nada com o meu talento. You should have at least deposited in the bank and given me the interest. Tu deveria pelo menos ter depositado no banco e me dar os juros. So everyone that has will be everyone that has shall be given, and he that has have abundance. But if you're not a good steward, what you have will be taken. Todo aquele que tem será tirado, mas se tu não foi um servo fiel e não fez alguma coisa com talento, ele será tirado. So the servant who hid his talent, então o servo que escondeu o seu talento, believed in the wicked doctrine of delay. Acredita na doutrina do atraso. He's not in a hurry to produce more talent. Ele não está com pressa para produzir mais talentos. But if you believe Yahushua's coming back in your lifetime, you're in a hurry. You're in a hurry. 5 has to produce 5. 2 has to produce 2. You're in a hurry. Mas se tu tá com aquela pressa de que o Messi vai voltar no teu tempo de vida, você tá com pressa. 5 tem que produzir 5, 2 tem que produzir 2. Você tem que pelo menos multiplicar, dobrar o que você recebeu. The parable assumes continuity. A parábola assume continuidade. The servants who received the talents are the ones who received the judgment. Os servos que receberam talento são os servos que receberiam o julgamento. Not a different generation 2,000 years later. Não uma geração diferente 2000 anos depois. The same generation that was given the talents are the same generation that will see the Son of Man return. A mesma geração que recebeu os talentos seria a geração que receberia o julgamento no retorno dele. The power of this parable O poder dessa parábola is in the accountability of the original servants está na prestação de conta dos mesmos servos of that self-same century. daquele mesmo século. Let me repeat that again. The power of this parable O poder dessa parábola is the accountability not of different servants, but of the self-same servants. O poder dessa parábola está na prestação de contas, não de servos diferentes, mas dos mesmos servos. Now look at verse 31. Olha o versículo 31. All the parables are about his return without delay. Todas as parábolas falam do retorno dele sem atraso. Let me say that again for those that are sitting in the back. Deixa eu dizer isso de novo para aqueles que estão sentados lá no fundo. All the parables of Yahushua Todas as parábolas de Yahusha not only deal with his return in the atmosphere on the clouds, não só lidam com o retorno dele na atmosfera, nas nuvens, not to the earth, even though the clouds are an extension of the earth, não para a terra, mesmo que as nuvens sejam uma extensão dela, but deal with a return without delay. mas elas lidam com o retorno sem atraso. The common evil and wickedness, O mal comum e malignidade, the common evil and wickedness, o mal comum e a malignidade, the common evil and wickedness, o mal comum e a malignidade, in all Mashiach's parables which you claim to believe in. em todas as parábolas do Mashiach, nas quais vocês alegam crer, Is no delay. é sem atraso. If you believe that the coming of Messiah will happen Se tu acredita que a vinda do Mashiach vai acontecer in the future, no futuro, I do apologize, eu peço perdão, but Messiah says you are a wicked and you are an evil servant because you do not believe Isaiah 53 verse 1, who has believed the report of Yahuwah.
Porque Yahusha disse que tu é um servo maligno, porque tu não acreditou o relatório de Yahusha, Isaías 53:1. Quem acreditará no nosso relatório? You were not wicked when you thought the parables were just stories about milk and cookies. Vocês não eram malignos, servos malignos, quando acreditaram que as parábolas só falavam de biscoito com leite. So for 44 years when I was in the ministry, I was not a wicked servant. I believed Messiah delaying, Messiah's delaying, Messiah's delaying. I was not a wicked servant because I was blind and my teachers were blind. But you are no longer blind because you've been listening to me for 4 months. Now, if you continue in the doctrine of delay, you, Yahusha says, you and your family are wicked servants. Eu não fui um servo maligno. I said it. Eu não fui um servo maligno por 44 anos, porque mesmo que eu tinha dito que o Mashiach demorou, ele está demorando, ele está se atrasando, ele está demorando, porque eu fui enganado pelos mesmos professores malignos que enganaram vocês. Vocês também não tinham sido servos malignos até então, mas agora vocês não estão mais cegos ao fato de que ele retornou. Então agora, se vocês rejeitarem isso, vocês e as suas famílias são servos malignos, porque agora vocês sabem a verdade. Let me recap. I've been in the ministry for 44 years. Deixa eu recapitular. Eu tô no ministério há 44 anos. Not a single teacher of mine ever told me that Yahusha had returned. Nem um único professor meu me disse que Yahusha tinha retornado. And they are under judgment. E eles estão abaixo do julgamento. I was not a wicked servant. Eu não era um servo maligno. Because nobody told me the whole point of all the parables was for me to push away and reject the doctrine of delay. Porque ninguém me disse que as parábolas eram para ser usadas para empurrar essa doutrina errada do atraso para longe. Now that I understand, agora que eu entendo, I can never go back to denying the second coming. Eu nunca posso voltar atrás e negar a verdade da segunda vinda. And neither can you. You can shake your head. Vocês também não podem. Vocês podem chacoalhar a cabeça. Pause button. Vocês podem pausar aqui. You could choose not to study my teachings of the last 4 months. Vocês podem escolher não estudar meus ensinos dos últimos 4 meses. But it don't matter. E não importa. Because now you heard. Porque agora vocês ouviram. Now you are responsible to take in and believe what you have heard. Agora vocês são responsáveis por internalizar aquilo que vocês ouviram. Especially if you count on especialmente se vocês contarem hearing those words that you long to hear. Com o ouvir dessas palavras que vocês anseiam por well ouvir. Done. Bem feito. Good and faithful servant. Bom e fiel servo. Yahusha just told you, if you want to hear those words. Yahusha acabou de te dizer, se tu quer ouvir essas palavras. Every Christian thinks they're going to hear it. Oh, I'm sure I'm a 5th generation Baptist. I'm a 5th generation Methodist. I'm sure I'm going to hear those words. Todo cristão tem certeza. Não, eu tenho certeza que eu vou ouvir essas palavras porque eu sou um batista de 5ª geração, eu sou um protestante de 5ª geração. Óbvio que eu vou ouvir as palavras. Explain to me how you're going to hear those words. Me explica como é que você vai ouvir elas. When you're knowingly continuing in the doctrine of delay. Quando tu continua na doutrina do atraso, sabendo o contrário. Instead of doing a U-turn. Ao invés de fazer uma curva sinuosa. All you Torah terrorists, all you do is talk about teshuvah. But when it comes to this doctrine that will make you a wicked servant or a tov servant, somehow you're not connecting the need for teshuvah. Todos vocês terroristas de Torá só falam de teshuvah, mas de alguma forma vocês não conseguem conectar essa doutrina com a necessidade de fazer teshuvah milagrosamente. The parable of the talents assumes that the original servants will be the ones that will be reckoned with. A parábola dos talentos, ela supõe ou presume que aqueles que recebem os talentos teriam que dar conta deles. Add to that, adicionando a isso, the words of Messiah over and over and over. As parábolas do Mashiach uma vez atrás da outra, that this generation, que essa geração, again, this generation, de novo, essa geração, all these things will come upon this generation. Todas essas coisas virão sobre essa geração. Matthew 23:36. Mateus 23:36. This generation.
essa geração. Matthew 24:34. Mateus 24:34. This generation. Essa geração. Matthew 22, the generation that murdered Yahusha. Mateus 22, a geração que assassinou Yahusha. This generation. Essa geração. Matthew 16:28. Mateus 16:28. There are some standing here who will not die before they see the Son of Man return. Tem alguns aqui de pé que não morrerão até ver o Filho do Homem retornando. There is no ambiguity. Não há ambiguidade. His return and his judgment O retorno e julgamento dele and the vindication of the saints e a vindicação ou vingança dos que do Senhor occur in the lifetime of those who physically heard him. ocorreram no tempo de vida daqueles que fisicamente o ouviram. As we recap, Enquanto nós recapitulamos, why is a 2,000-year delay a wicked doctrine, por que esse atraso de 2000 anos é uma doutrina maligna? which Yahuwah reserves the right to condemn those who hold it? Que Yahweh reserva o direito a si de condenar aqueles que a seguram. Because it overthrows the faith of many. Porque ela destroça a fé de muitos. I say unto you, whoever causes one of these little children, these little ones who believe in me to be offended and to deny the faith because they no longer believe Messiah will ever come back, Yahusha disse, qualquer um daqueles que tirar a fé dos meus pequeninos que estão derrubando a fé deles, dizendo que eu não voltei, eu nunca voltarei, talvez, it would be better for them to have a millstone hung around their neck and drowned in the depths of the sea and to have never been born. Seria melhor para que esses enganadores tivessem uma pedra de moinho amarrada ao redor do seu pescoço ou que nunca tivessem You nascido. bird brains who have the audacity to say, well, we agree to disagree. Who are you disagreeing with? Is it Moshe? Is it Pastor Yoshi? Is it Mariamne? Who the heck do you think you're disagreeing with? Então vocês, cérebro de passarinho, que estão dizendo, a gente pode concordar e Blind discordar. guys. Home Bible studies, my foot. Vocês, cérebro de passarinho, que estão dizendo, a gente pode concordar em discordar. Vocês estão Blind discordando de guy. quem? Vocês estão discordando do Moshe, do pastor Yoshi, da Moral Mariana? Vocês estão discordando de quem? Vocês estão discordando de Yahusha, guias cegos. Engaging in the same errors of the Pharisees that you claim not to follow because now you're a Zadokite. Engajando nos mesmos erros dos fariseus que vocês alegam não seguir, porque agora vocês são zadoquitas. Yes, I was one of you, but I repented. Sim, eu fui um de vocês, mas eu me arrependi. Now Yahuwah is waiting for you. It's your turn. Agora Yahweh está esperando por vocês, é a vez de vocês. I repented. Eu me arrependi. You talk teshuvah, some of us make teshuvah. Vocês falam techuvá, mas alguns de nós I don't fazem. want any part of the doctrine of delay. Eu não quero nenhuma parte da doutrina do atraso. Because Yahusha calls me a stupid virgin. Porque Yahusha me chamaria de uma virgem estúpida. Why are you staring at me? O que vocês estão me encarando? You should be repenting. Vocês You deveriam don't estar se need to be arrependendo. staring at me. Vocês não precisam estar me encarando. A 2,000-year delay is unacceptable to Yahusha Um atraso de 2000 anos é inaceitável para Yahusha. because it is considered wicked activity that can drown a little one. Porque isso é considerado uma atividade maligna que pode afogar um pequenino. Because that baby believer is going to grow up and they're going to see that Yahusha is never going to come back. And pretty soon you are responsible for their falling away into apostasy. Porque esse crente jovem, ele vai perder a esperança vendo que ele prometeu 2000 anos e não voltou ainda, e rapidamente ele vai cair na apostasia, e a culpa é tua de quem ensina essas coisas. If the body of Yahusha Se o corpo de Yahusha does not repent, não se arrepender, we make his mashalim of no effect. nós fazemos os machalim dele sem efeito. Imagine a master who left his servants in charge, Imagina um mestre que deixou seus servos no comando, told him he'd be back to get the fruits from the same people, disse que ele voltaria para receber os frutos do mesmo povo, disappeared for thousands of years, desapareceu por milhares de anos, and the servants would be dead,
E aí, depois os servos seriam mortos, who would give an account to the master. que dariam a prestação de contas para o mestre. Then the parable would collapse. A parábola então colapsaria em si mesma. If Yahusha's parables collapse, his word collapses. Se as parábolas de Yahusha colapsam, a palavra dele no geral colapsa. Matthew 13, he spoke to us in parables. Mateus 13, ele falou conosco através de parábolas. That is his communication of choice. Essa é a comunicação de escolha dele. What is the real meaning of the parables? Qual é o verdadeiro significado das The parábolas? real meaning of the parables is he's coming back in the first century, and if you teach the doctrine of delay, he will say, "Depart from me, I do not know you, you wicked and unfaithful servant." Do you want to hear those words? I sure as heck don't. So you're going to have to eat a little dirt, sweetheart. You're going to have to go to that little home Bible study that you have made yourself pastor of, even though you have a lifetime of fornication and a lifetime of infidelity, but you got them fooled, and you're going to have to repent with your pants up for a change. O verdadeiro significado dessas parábolas How do you like me literalmente now? significa. How do you like me now? O verdadeiro significado dessas You don't like parábolas the prophetic anointing, do you? literalmente significa que a gente tem que se arrepender de ter ensinado essa doutrina do atraso, porque as parábolas significam, eu vou voltar no primeiro século, parem de fazer besteira, me deem a prestação de contas, porque eu dei para vocês os talentos, então não sejam despreparados sem o azeite quando eu voltar como um ladrão à noite. Agora, vocês que estão ensinando essa doutrina do atraso até agora e querem concordar em discordar, vocês que se fizeram pastores de um grupinho na sua própria sala, que aliás ninguém levantou vocês para isso, mesmo que tenham um histórico de fornicação e de imoralidade sexual, vocês enganaram eles, mas vocês não enganam a Yahweh. Vocês têm que comer um pouquinho de terra e se arrepender de uma vez por todas, mas com as calças levantadas por uma mudança, por favor. Without a first century fulfillment, Sem o cumprimento do primeiro século, the parables collapse. as parábolas colapsam. I'm taking my time so you can think about what I'm saying. Eu estou tomando meu tempo para que vocês ouçam o que eu estou dizendo. Oh, I have more to say, but I'm waiting for you. Eu tenho mais para dizer, mas eu estou esperando por vocês. If the parables collapse, Se as parábolas colapsam, the word collapses. a palavra colapsa. If the word collapses, eternal life collapses. Se a palavra colapsa, a vida perpétua colapsa. Forgiveness collapses. O perdão colapsa. Atonement collapses. A expiação colapsa. The new covenant collapses. A aliança renovada colapsa. The mashalim are his main teaching tool. Os machalim são a sua ferramenta principal de ensino. Yah forbid that they should collapse. Que Yahweh não permita que elas colapsem. So, en otras palabras, In other words, all the mashalim todas as machalim are timestamps. são marcadores de tempo. Every single parable Todas as parábolas of Yahusha de Yahusha is a timestamp. é um marcador de tempo. Every single one. Cada uma delas. If Yahusha had meant a long delay, Se Yahusha quisesse ter dito um atraso longo, he would have said, ele teria dito. a master left, O mestre foi embora. and after many generations he came back Depois de muitas gerações ele voltou to judge the descendants para julgar os descendentes of those servants. daqueles servos. But he did not say that. Mas ele não disse isso. Instead, he spoke directly to his contemporaries. Ao invés disso, ele falou diretamente aos seus contemporâneos. He said, you are the servants. Ele disse, vocês são os servos. He said, you are the vine dressers. Ele disse, vocês são os cuidadores do vinhedo. He said, you are the invited guests. Ele disse, vocês são os convidados, que foram convidados. He said, you are the virgins that are waiting. Ele disse, vocês são as virgens que estão esperando. He said, you are the ones who will be judged or rewarded. Ele disse, vocês são aqueles que serão julgados ou recompensados. History bears witness.
a história dá testemunho that in 70 AD, Jerusalem was surrounded by armies, que em 70 AD Jerusalém foi cercada por exércitos, it was destroyed and burned. foi destruída e queimada. History bears witness that over 1 million people perished. A história dá testemunho que mais de 1 milhão de pessoas pereceram. History bears witness that the temple was torn down. A história testemunha que o templo foi destruído. The sacrifices, Daniel 9:27, did cease, Os sacrifícios, Daniel 9:27, cessaram. exactly as the Mashalim had foretold. Exatamente como as Mashalim haviam previsto. The king sent his armies and burned their cities and destroyed the murderers. O rei enviou seus exércitos, queimou a cidade e destruiu os assassinos. The vineyard was taken away. O vinhedo foi tomado, foi levado The embora. wicked tenants were given to a new nation, a foolish nation. Os locadores foram expulsos e a terra foi dada para uma nação A tola, peculiar people, um povo peculiar, a royal priesthood, um sacerdócio real, who would finally show forth the praises of him that has called him out of darkness into his marvelous light. que finalmente daria o louvor daqueles que o chamou da sua escuridão para a sua luz maravilhosa. The bridegroom came. O noivo veio. Those who were ready in the first century entered the wedding. Aqueles que estavam prontos no primeiro século entraram no casamento. Those who believed that he came back for those first century brethren also entered the wedding. Aqueles que acreditavam no casamento do primeiro século também entraram nele. You and I. Eu e vocês. He did return, and the rest of the servants were judged. Ele retornou e o resto dos servos foram julgados. The unmarried servants were judged. Sim, os servos não casados foram julgados. Faithful servants that believed in his imminent return of the first century were successfully married. Mas os servos fiéis que acreditaram no retorno dele no primeiro século casaram de forma bem And every sucedida. saint of every generation that believed in the overriding truth of the parables were married to the Lamb. E todos os kadosh daquela geração que acreditaram no casamento foram casados com o Cordeiro. Naquela Woe geração, unto us ai de nós, if we reject the warning of these parables. se rejeitarmos o aviso destas parábolas. Do not engage in the doctrine of delay. Não engajem na doutrina do atraso. Rabbi, what is the meaning of all these parables? Ah, Rabino, qual o significado de todas essas parábolas? Do not continue to engage Não continuem a engajar in the doctrine of delay. na doutrina do atraso. Messiah returned O Mashiach retornou in his kingdom glory, na glória do seu reino. not in physical flesh as he came the first time, Não na carne física como ele veio da primeira vez, but in the reality of judgment, vindication, and enthronement. mas na realidade do julgamento, vingança e entronamento. From that moment in 70 AD when he returned for his bride, Naquele momento em 70 AD, quando ele retornou pela sua noiva, his kingdom has been established without end. daí então o seu reino foi estabelecido sem fim. And we are in the age that will never end. Therefore, he will never come back in the future because he already came back to begin the age that will never end. E nós estamos na era que nunca terminará e ele nunca voltará no futuro, porque essa era começou quando ele voltou. Beloved, we must not look for a future coming Amados, nós não temos que procurar por uma vinda futura, as though he was absent today. como se ele estivesse ausente hoje. He has returned. He dwells in us. Ele retornou, ele habita em nós, He reigns from heaven as the high priest. ele reina dos céus como o sumo sacerdote. He fills our hearts with joy, gladness, the Spirit, and his word Ele enche nosso coração com a alegria e o espírito da palavra dele, because we are his beloved ecclesia. porque nós somos a eclésia amável dele. To live for a second coming in the future Viver por uma segunda vinda no futuro is like living for a wedding feast that has not begun. isso é como viver por uma festa do casamento que não começou. As those that are not yet ready to sit at his married table. Como aqueles que não estão prontos para se sentar à mesa do casamento dele. But we already know he's returned. We walk in newness of life. Pois nós já sabemos, já conhecemos o retorno dele, nós caminhamos na novidade da We were vida. resurrected when we were born again, and the resurrection is an ongoing process. I'm going to close with that Nós somos, to whet the appetite for the future. nós somos ressuscitados e por isso somos justificados. Eu vou terminar com isso, mas eu vou molhar o apetite para a próxima semana. Every single parable is given
Todas as parábolas foram dadas to urge us to no longer live in delay. para nos fazer nos apressar para que não vivamos mais com esse atraso em mente. Nor to lend our ears to the teachers of the doctrine of delay, because Yahushua says those who do that are wicked, evil servants. Those are harsh words, but they're not my words. Tampouco para que emprestemos ainda assim a nossos ouvidos para aqueles que nos ensinam a doutrina do atraso, porque Yahushua nos disse que isso fazem os servos malignos. São palavras duras, mas são palavras de Yahushua, não minhas. He loves us so much Ele nos ama tanto that he left behind parable after parable after parable, que ele deixou para trás parábola após parábola após parábola. so we would live in the light and the fresh air and the readiness and the faithfulness and the fruitfulness of his coming. Para que nós vivêssemos na prontidão, na urgência e nos frutos do seu retorno. Past tense. No passado, The master has returned. o mestre retornou. So what do now? We multiply the talents and the gifts that he's given us. O que nós fazemos agora? Nós multiplicamos os talentos e os dons que ele nos deu. We keep multiplying. Nós continuamos So multiplicando there will be more stars and more sand of the sea in Abraham's kingdom. para que hajam mais estrelas do céu e mais areia do mar no reino dele. Abraham's bosom became Abraham's kingdom. O seio de Abraham se tornou o reino de Abraham. The Mosaic age had to end because Moses was not the father of all the nations. Who is the father of all the nations? A era mosaica tinha que terminar porque Moisés não era o pai de todas as nações. Quem que era o pai de todas as nações? Moses was the caretaker over Yasharal, Moisés foi o cuidador de Yasrahal, but he was not the father of all the nations. mas ele não era o pai de todas as nações. Abraham is the father of all the nations. Abraham é o pai de todas as nações. The Hamites, Os Ramitas, Canaanites, the Hittites, the Jebusites. os Canaanitas, os Jebusitas. In Ezekiel 16, it says that Jerusalem that would be destroyed in 70 AD had parents. Em Ezequiel 16 lá fala que a Jerusalém que seria destruída tinha pais. Yahweh says of Jerusalem in Ezekiel 16, you've never seen this before. I know you haven't. Yahweh diz em I Ezequiel 16, know you haven't. vocês nunca viram isso, eu sei que vocês nunca viram isso. He said to Jerusalem in judgment, Lá ele disse para Jerusalém em julgamento, your father was an Amorite, o seu pai era um amorita and your mother Sarah was a Hittite. e a tua mãe Sara era uma hitita. Well, wait a second. Mas peraí, Peraí. That's not true. isso não é verdade. Abraham was an Aramean. Abraham era um arameu, Sarah was an Aramean. Sara era arameia também. But Yahuwah says in Ezekiel 16, no, your father was not an Aramean, but an Amorite. Mas Yahweh diz em Ezequiel 16, não, mas o teu pai não era arameu, mas era um Your amorita. mother was a Hittite. E a tua mãe era hitita. And they were both Canaanites. E ambos eram cananitas. Maybe I'll explain that another day. Talvez eu vou explicar isso em outro dia. That's how wicked Jerusalem was. Isso é o tamanho da impiedade que Jerusalém tinha. And through the new heavens and the new earth, the Amorite and the Hittites are no longer in charge of Yasral. Mas através da nova Yerushalayim, os amoritas e os hititas não têm mais controle sobre Yasrahal. It is the 12 apostles. São os 12 apóstolos. Why 12? Why did he say you're going to sit on 12 thrones in the kingdom? Because we're going to have to replace the Pharisees. We're going to have to replace the Sadducees. We're going to have to replace the Herodians. And I'm going to replace them in the new heaven and the new earth with my people. Por que ele falou que tem que ter 12 apóstolos e vocês vão governar sobre o meu povo? Porque vocês vão substituir os fariseus, os saduceus, os escribas, os herodianos. Vocês vão governar o meu povo. You don't want to do Ezekiel 16 without me. Vocês não vão querer ler Ezequiel 16 sem You're mim. not ready. Vocês não estão prontos. You're too immature. Vocês são muito imaturos. Don't do it. Não o façam. You know why I'm telling them not to do it, right? Sabe o que eu estou fazendo para eles não As fazerem? soon as this broadcast is over, everybody's going to do it. Mas quando essa transmissão acabar, todo mundo vai ir lá. That's exactly what Yahushua did. Isso é exatamente o que a Ruxa fazia também. Don't do Ezekiel 16 without me. Não façam Ezequiel 16 sem mim. Wait for me. Esperem por mim.
Watch human nature kick in. Agora, dá uma olhada na natureza humana. Beloved, let us settle in our hearts Amados, que estabeleçamos os nossos corações. that those parables that we've been reading for years, many of us for years, Essas parábolas que nós temos lido por anos, algum de nós por anos, prove that his return was in his own generation. provam que o retorno dele era na mesma geração. The wicked vine dressers, the wicked guests, Os ímpios curadores de vinhedo, os ímpios convidados, the unfaithful servants, the foolish virgins, os servos infiéis, as virgens infiéis, they were judged in that day. eles foram julgados naquele dia. But the bride was vindicated in that day. Mas a noiva foi vingada naquele dia. The kingdom was given to those who bear fruit in that day. O reino foi dado para aqueles que davam fruto naquele dia. 2 Corinthians 1:20. 2 de Coríntios 1:20. All the parables with the promises Todas as parábolas com as promessas of the wedding and the king and the bride. do casamento do rei e da noiva. All the promises in the parables. Todas as promessas nas parábolas. In 2 Corinthians 1:20. Em 2 de Coríntios 1:20. Are yes, amen, São sim, and amém, fulfilled. e cumpridas. Yes, Sim, amen, amém and fulfilled. e cumpridas. Let us live Que vivamos as those who now admit como aqueles que agora and admitem accept e aceitam that Messiah had to return in the first century and that the parables are all timestamps where he's saying, in essence, prove me wrong. que o Mashiach voltou no primeiro século e todas as suas parábolas são basicamente marcadores de tempo que dizem, me provem errado. And because he returned on the clouds of 70 AD, E porque ele retornou nas nuvens de 70 AD, he now lives in us, agora ele vive em nós. the true temple. O verdadeiro templo. And the 12 apostles are in charge of the government that we are under. E os 12 apóstolos estão no comando do governo abaixo do qual nós estamos. For the rest of our days on earth and into eternity in the New Jerusalem. E para o resto das nossas vidas e para a perpetuidade até a nossa entrada na Nova Jerusalém, We live in the reality of Colossians 1:27. nós vivemos na realidade de Colossenses 1:27. Messiah has returned. Mashiach retornou. Mashiach now in our temple. O Mashiach agora no nosso templo. Mashiach in us. O Mashiach em nós. Our hope of glory. Nossa esperança da glória. I'm going to ask Sister Mariamne to grab the Chatzot. Pedi para a irmã Mariamne pegar as Chatzot. Did you learn something? Don't answer the question, okay? Vocês aprenderam algo? Não me respondam, por favor. You've never learned what you just learned. Vocês nunca aprenderam antes o que Was vocês it worth aprenderam? keeping Chodesh on a Wednesday? Vale a pena guardar o Chodesh numa Oh, quarta-feira? I know it's easy to keep Chodesh on Sunday. Eu Oh, sei que é fácil guardar o Chodesh no domingo. but was it worth keeping Chodesh on a Wednesday? Mas valeu a pena guardar na quarta? You bet it was. Podem apostar que sim. You showed up, Vocês apareceram, you showed out, vocês apareceram and you got the benefit. e vocês receberam o benefício. I'm going to ask Rebbetzin Rivka to come forward Vou pedir para a Rabina Rivka vir aqui and lead us e nos liderar on page 19 na página 19, as we close our service with the blowing enquanto terminamos nosso serviço com o soprar of the Chatzot. das Hatzotzrot. Make sure you share this video with all your friends Certifiquem-se de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos and all your family. e toda a sua família. Stand behind me, please. This coming Shabbat, Nesse próximo Shabat, the Master Yahuwah willing, se o mestre Yahweh permitir, we're going to talk about the lie of the Antichrist. nós vamos falar sobre a mentira do anticristo. As we say in Queens, New York, it's all bullshit. Como nós dizemos no Queens, Nova York, é tudo bolshoi. Bullshoy. S-H-O-Y. We're going to talk about the man of sin Nós vamos falar do homem do pecado, while we deflate the lie of the Antichrist. enquanto nós desinflamos a mentira do anticristo. Rebbetzin, page 3, please. Yes. Mariana, you want? וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חדשיכם ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל זבחי שלמיכם והיו לכם לזיכרון לפני אלוהיכם. אני יהוה אלוהיכם.
Also in the day of your gladness, and in your appointed times, and in the beginning of your months, you shall blow with the trumpets over your burnt offerings and over the sacrifices of your peace offerings, that they may be to you for a memorial before your Elohayim. I am Yahuwah, your Elohayim. Também nos dias da tua alegria, nos tempos que te foram apontados, e no começo dos teus rodashim, tu soarás as trombetas sobre as tuas ofertas queimadas e sobre os sacrifícios das tuas ofertas de shalom, para que isto seja por memorial diante do teu Elohayim, pois eu sou Yahuwah, o teu Elohayim. Baruch atah Yahuwah, Baruch Shemo. Eloheinu melech haolam. Amen. Shanu b'mizvotav v'tzivanu. Al tikiyat chatzosrot. Amen. B'shem Yahushua HaMashiach. Amen. Amen. Abençoadas tu... English, I'm sorry. Blessed are you, Yahuwah, our Elohayim, King of the universe, who has sanctified us with his commandments and has commanded us regarding the blowing of the twin silver trumpets in the name of Yahushua HaMashiach. Amém. Amém. Abençoadas tu, Yahuwah, nosso Elohayim, Rei do Universo, que nos apartou com os teus mandamentos e nos ordenou soar das trombetas de prata gêmeas no nome de Yahushua HaMashiach. Amém. Amen. Amém. Chodesh Sameach, everyone. Chodesh Sameach a todos. Chodesh Sameach, Chodesh Sameach, Chodesh Sameach, Chodesh, Chodesh Sameach, Chodesh Sameach, Chodesh Sameach, Chodesh, Chodesh Sameach, Chodesh, Chodesh, Chodesh Sameach, Chodesh, Chodesh, Chodesh Sameach, Chodesh Sameach, Chodesh Sameach, Chodesh, Chodesh Sameach. Well, oh my, what do we need to be prepared to be his chosen seed? All we have to do is obey him and read. We have to focus on his lead, to know when he would return, to trust in his word, a word that teaches us no delay. There is no second coming in any other way. Well, oh my, what do we need to be prepared to be his chosen seed? All we have to do is obey him and read the 4 Gospels in Daniel. You see, we cannot start in other books if we hope to receive proper eschatology. Just the 4 books and Daniel we need. This keeps us in tune to his return. Why, oh why do believers not read what he assigned to set them free from guesswork? Why, oh why do believers not see the need to be free from date settings? It's because they disagree with Messiah himself and what he prescribed. We start in other books, holding on to our confusion and pride. The 4 Gospels and Daniel is all we need. When that's our focus, then he with truth will feed. Well, oh my, what do we need to be prepared to be his chosen seed?
without delay. A futurist that yearns, stick to his instructions to the T. Obey and the futuristic nonsense will flee. This is what he said to you and me. When you therefore shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the Navi, standing in the bait hammock dash, whoever reads, let him understand. Then let them who are in Yahuda flee into the mountains. Clearly a reference to 70 AD. Well, oh my, what do we need? To be prepared to be his chosen seed. All we have to do is obey him and read. We have to focus on his lead, to know when he would return, to trust in his word, the four gospels and Daniel. Then you will discern well. Amen. Well, oh my, what do we need to be prepared to be his chosen seed? All we have to do is obey him and read. We have to focus on his lead, to know when he would return, to trust in his word, a word that teaches us no delay. There is no second